Fernando e eu sou candidato ao programa Líderes Educação Canadá Brasil. Eu vou inicialmente falar um pouco sobre mim, minha experiência no Canadá, e depois eu vou falar um pouco de algumas ideias que eu tenho para promover a educação canadense no Brasil. Eu estudo na USP e fui para o Canadá em 2013 pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Eu estudei na escola de inglês English Language Program da Universidade de Toronto e fiz 2 períodos de graduação e pesquisa também na Universidade de Toronto. Durante meu período de estudos, eu trabalhei como voluntário no Center for International Experience, também da Universidade de Toronto, onde eu ajudei a organizar palestras e eventos e diversas atividades para centenas de brasileiros que foram estudar na Universidade de Toronto pelo Ciências Sem Fronteiras. Muitos desses alunos eles não tinham conhecimento de como a universidade funcionava, o banco funcionava, como achar moradia. Então essas palestras foram feitas para ajudar eles a se adaptar e a se integrar na cultura canadense, na universidade e em Toronto. Eu também trabalhei como voluntário no English Language Program por um tempo, ajudando a criar e fazer atividades para os alunos brasileiros e não brasileiros também. E depois eu fui chamado para trabalhar lá como part-time, que é trabalho meio período. Também nesse período de voluntário eu fui um dos 3 brasileiros chamados para fazer um discurso sobre a minha experiência na Universidade de Toronto perante o presidente e o conselho da Universidade de Toronto, em que a pauta era a importância dos dos estudantes intercambistas de alunos BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Então esse é um breve resumo das minhas experiências e atividades lá no Canadá. E agora eu vou falar de algumas ideias que eu tenho para promover a educação canadense no Brasil. A primeira ideia é promover palestras com ex-alunos que estudaram no Canadá, em que essas pessoas possam compartilhar como foi a experiência delas nas universidades, nas escolas, nas viagens, em que elas possam mostrar vídeos, fotos e que as pessoas possam ir lá e tirar dúvidas. Eu acho que pessoas que mesmo que estejam minimamente interessadas em estudar no Canadá vão querer assistir esse tipo de palestra. E eu também acho que seria legal criar palestras com empresas que levam alunos brasileiros para estudar no Canadá. Então abrir um espaço e chamar essas empresas para que elas mostrem os programas disponíveis que elas possuem, com preços, com moradias e como funciona, e também que as pessoas que estejam interessadas possam tirar dúvidas. Eu acho também interessante realizar palestras dentro de universidades conveniadas com universidades canadenses, porque o que acontece em muitas universidades, e é um exemplo, é que a universidade lança um edital com várias universidades de vários países e com as vagas abertas para estudar no intercâmbio. E é isso, não há informação sobre a universidade, sobre o que ela faz, quais são os programas, se você pode realizar pesquisa, se você pode realizar estágio, atividades extracurriculares, nada. Então seria interessante se a gente fosse lá e desse palestras explicando como que são as universidades canadenses, como funciona o Canadá, como que é lá, e que a gente consiga, se possível, trazer algum material e deixar nas universidades conveniadas para que os alunos tenham a disponibilidade deles. Também seria interessante aumentar o número de convênios entre universidades brasileiras e canadenses, para que tenham mais bolsas e mais intercâmbio entre brasileiros e canadenses. E com isso a gente consegue promover ainda mais a educação canadense. E eu não queria parar, não só parando com universidades, mas também high schools, porque algo que é muito comum em high schools é mandar estudantes do 3º ano para estudar um semestre ou um ano na Austrália, em Londres, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas no Canadá isso não é tão comum. Então aumentar essa comunicação e esse intercâmbio entre high schools do Brasil e do Canadá também. Outra ideia é realizar eventos. Por exemplo, durante o meu período de voluntário lá no Canadá, a gente realizou o Brazilian Day, onde várias pessoas, brasileiros de várias regiões, falavam um pouco da cultura,
da região deles, mostravam sobre, traziam comidas típicas da região. A gente deu aula de dança também para o pessoal que foi lá assistir. Então foram não só canadenses, mas pessoas de vários países e culturas diferentes foram e participaram desse evento e adoraram comer nossa comida. Então por que não criar um Canadian Day? Por que não trazer um pedaço do Canadá aqui para o Brasil e fazer um evento, e se possível com patrocinadores, em que a gente possa trazer comida e música, poutine, para os brasileiros conhecerem um pouco mais sobre o Canadá e divulgar esse tipo de evento e essas palestras que eu estou falando também nas mídias sociais e Facebook. Então essa é a minha ideia. Outra ideia que eu tenho também é criar um site que contém um apanhado de informações que as pessoas queiram e tenham interesse em saber sobre como é estudar no Canadá. Porque o que acontece é que muitas pessoas têm que correr atrás de vlogs e diferentes blogs com informações extremamente dispersas, de como que funciona morar e estudar no Canadá. Então seria interessante se a gente conseguisse manter um site atualizado que tivesse as principais informações que as pessoas que estão interessadas em estudar no Canadá consigam ter. Outra coisa que eu acho que seria muito interessante fazer é criar um vídeo sobre o Canadá, porque hoje, se você vai no YouTube, você vai achar milhares de vlogs sobre o Canadá. Se você põe Canadá, vários vlogs, e seria interessante ter um vídeo sobre o Canadá, mostrando as paisagens lindas, mostrando os estudantes no Canadá, que falasse um pouco sobre o Canadá, como que é viver no Canadá, e esse vídeo também fazer parte desse site. E por último, minha última ideia é criar um grupo no Facebook com os líderes em educação, para que responda perguntas e dúvidas, tire dúvida de outras pessoas que quiserem fazer parte desse grupo no Facebook. Então essas são as minhas ideias, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.